Você certamente já deve ter ouvido falar que nós vivemos em uma era da pós-verdade. Ou pelo menos já ouviu falar em pós-verdade. Mas você sabe o que significa isso? Não? Então vem comigo. Eu sou Fábio Palácio e este é o programa Cultura em Movimento, que toda semana vai discutir temas relacionados à comunicação, cultura e ideologia aqui no canal da TV Grabois. O ano de 2016 ficou marcado por duas importantes ocorrências políticas. Primeiro, o referendo sobre a permanência do Reino Unido na União Europeia, que foi concluído com a vitória do chamado Brexit. E, além disso, a eleição de Donald Trump como 45º presidente dos Estados Unidos. Esses dois episódios registraram a disseminação em massa das chamadas fake news, um dos traços marcantes da nova paisagem ética e epistêmica que se convencionou chamar de pós-verdade. O termo pós-verdade começou a se popularizar pouco após o plebiscito do Brexit. Em setembro de 2016, a prestigiada revista The Economist publicou o editorial Art of the Lie, Post-Truth Politics, a arte da mentira, a política da pós-verdade, em que afirmava: a verdade já não é falseada ou contestada, tornou-se secundária. São os sentimentos, não os fatos, que importam nesse tipo de discurso. Meses após, a Oxford English Dictionaries elegeu o termo pós-verdade, post-truth, como sua palavra do ano e definiu o termo como significante para circunstâncias em que os fatos objetivos são menos influentes em formar a opinião pública do que apelos à emoção e à crença pessoal. Mas a palavra pós-verdade já existia antes? A resposta é sim. O termo surgiu pela primeira vez, com o sentido que tem atualmente, em 1992, no ensaio A Government of Lies, um governo de mentiras, do dramaturgo sérvio-norte-americano Steve Tesic, que foi publicado em um periódico norte-americano de ensaios, a revista The Nation. Naquela ocasião, Tesic atentava para o fato de que, traumatizados após sucessivos escândalos políticos envolvendo mentiras e ocultações, o autor expressamente se refere aos casos Watergate e Irã-Contras, além da Primeira Guerra do Golfo. Depois disso, os americanos passaram a desdenhar da verdade e até a conspirar contra ela. Diz o Steve Tesic: começamos a enxergar a verdade como sinônimo de mais notícias e não mais queríamos notícias ruins, não importando o quão verdadeiras ou vitais para a nossa saúde como nação essas notícias fossem. Queríamos que nosso governo nos protegesse da verdade. Mais de uma década após o ensaio pioneiro de Tesic, em 2004 vem à tona o livro The Post-Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life, ou seja, a era da pós-verdade, desonestidade e engano na vida contemporânea, do escritor norte-americano Ralph Keyes. Foi este o livro que popularizou o termo Era da Pós-Verdade. Nesse novo tempo, como afirma Keyes, não temos apenas verdades e mentiras, mas uma terceira categoria de afirmações ambíguas que não são exatamente a verdade, mas não chegam a ser mentira. Eu diria, como uma primeira síntese, que a novidade é que estamos diante de uma nova paisagem epistemológica, caracterizada pela indiferença à verdade em sua dimensão factual, tanto quanto pela tolerância à distorção. Podemos enumerar como fatores da pós-verdade algo que, em seu livro Post-Truth, o filósofo da ciência Lee McIntyre, da Universidade de Boston, lista. Ele fala nesse livro de 5 fatores que teriam nos conduzido à pós-verdade. O primeiro deles, o negacionismo científico. O segundo, vieses cognitivos. O terceiro, a derrocada da mídia tradicional. Quarto, surgimento das mídias sociais e fake news. E quinto, a irrupção da pós-modernidade. Ora, me parece equivocado tratar esses fatores em pé de igualdade, porque alguns deles são mais superficiais, são mais efeitos da pós-verdade do que propriamente
suas causas. Outros se confundem com manifestações da era da pós-verdade, como é o caso do negacionismo, tanto histórico quanto científico. Entre os fatores listados por McIntyre, a gente percebe a derrocada da mídia tradicional e o surgimento das mídias sociais e fake news. De fato, esses fatores são comumente associados à era da pós-verdade, mas eu diria que há aqui alguns problemas. Primeiro, a noção de pós-verdade, como me referi anteriormente, ela é anterior ao surgimento das redes sociais. Já estava presente, com o mesmo sentido atual, no ensaio famoso de Steve Tessic, publicado em 1992. Além disso, se associamos o surgimento da pós-verdade à emergência das redes e à derrocada da mídia tradicional, como faz McIntyre, pode ficar implícita aí a ideia de que, na época de predomínio das mídias tradicionais, nós vivemos uma era de ouro da verdade. Mas podemos realmente falar de uma era da verdade no tempo de predomínio das mídias tradicionais como protagonistas da esfera pública? Não havia fake news em caráter de massa na época das mídias tradicionais? Então realmente podemos dizer que havia armas de destruição em massa no Iraque, para citar apenas uma das mais famosas fake news da época de predomínio dos chamados meios de massa? Acredito que precisamos ir atrás dos fatores de fundo para a irrupção da era da pós-verdade. E, a meu ver, há um dos fatores elencados por McIntyre que aponta nesse sentido. São as transformações no panorama cultural trazidas com o florescimento da chamada pós-modernidade. A era da pós-verdade traz à tona um novo equilíbrio ético e epistemológico, caracterizado pela indiferença à verdade em sua dimensão factual e pelo predomínio do subjetivismo e do relativismo. Mudanças na ecologia comunicacional foram, sem dúvida, fatores relacionados ao fenômeno. Porém, a meu ver, ainda mais decisivas foram as transformações no panorama cultural mais amplo. Nesse sentido, é bastante verossímil considerar que a era da pós-verdade é tributária da erosão dos valores do iluminismo, processo que atinge nova etapa com a ascensão da chamada pós-modernidade. Ora, mas o que é pós-modernidade? Numa primeira aproximação, nós podemos afirmar que o termo pós-modernidade designa uma etapa ou ambiência histórica. Nela, tem primazia um conjunto gelatinoso de teorias irmanadas no relativismo cognitivo e na negação dos valores universalizantes da modernidade. Essa perspectiva chama atenção para os condicionamentos sociais da razão. Ao contrário do que pensava um filósofo como Kant, um grande filósofo do iluminismo, não há uma razão universal que condicione o ser humano. O homem e suas circunstâncias, ao contrário, é que determinam a razão. Nessa perspectiva, não existem verdades a priorísticas. Ao contrário, todos os pontos de vista são socialmente contingentes. Apontar qualquer um deles como portador de uma verdade transcendental pressuporia a existência de um juiz pretensioso, totalitário e metafísico. Nenhuma visão pode ser compreendida fora de seus próprios pressupostos e nenhuma serve ao julgamento de outra, o que torna, em certa medida, todos os pontos de vista igualmente válidos. Essa nova ambiência pós-moderna é frequentemente associada, como afirmam Edgar e Sedgwick, em seu livro Teoria Cultural, os Conceitos-Chave, a um abandono do projeto iluminista de crítica racional. Vivenciamos, em tempos pós-modernos, uma nova era discursiva, marcada pela recusa das utopias e dos grandes projetos saneadores, frequentemente classificados como nada além de narrativas socialmente interessadas. Um dos grandes pensadores associados ao campo pós-moderno, o francês François Lyotard, afirma, em seu livro A Condição Pós-Moderna, que essa nova tendência se refere às transformações que afetaram as regras dos jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX. Esse processo teria resultado no descrédito do que ele chama de metanarrativas, as grandes racionalizações que sustentaram a filosofia desde o iluminismo. Para Lyotard, a filosofia não passa de um discurso de legitimação. Nessa perspectiva, o advento das novas tecnologias teria acarretado mudanças em nossa percepção do que constitui o conhecimento. Diz Lyotard,
É razoável pensar que a multiplicação de máquinas informacionais afeta e afetará a circulação dos conhecimentos. A pós-modernidade, então, surge como resultado dessas transformações, que acarretam uma crise em nossa capacidade de prover narrativa adequada, objetiva da realidade. Ao disseminar o niilismo por meio do ceticismo, da ironia e do culto à fragmentação, pensadores como Lyotard contribuíram para a dissolução de noções antes bem assentadas, como as de verdade e realidade objetiva. Segundo afirma o jornalista britânico Matthew D'Ancona em seu livro Pós-Verdade, a nova tendência conferiu prestígio intelectual ao cinismo elegante e uma face diferente ao relativismo. Tornou-se uma ferrugem sobre o metal da verdade. Quando muito mais tarde vemos Donald Trump falando em fatos alternativos, muitas vezes não pensamos nessa longa trajetória. Não por acaso, diz o mesmo D'Ancona, não sem uma ponta de ironia, que Trump é o beneficiário improvável de uma filosofia de que ele, provavelmente, nunca ouviu falar e, sem dúvida, menosprezaria. Sua ascensão, desimpedida da preocupação com a verdade, acelerada pela força esmagadora das redes sociais, foi, ao seu modo, o momento pós-moderno supremo. Assim, eu gostaria de voltar ao meu ponto. É preciso, ao buscar as raízes do fenômeno da pós-verdade, buscar não apenas suas causas próximas, mas também as causas mais amplas e mais distantes. É preciso olhar para a atmosfera cultural mais ampla. Nesse sentido, a pós-verdade pode até mesmo ser definida como a metástase sociológica da pós-modernidade, o momento em que o pensamento pós-moderno atinge a plenitude do senso comum. O que fazer diante de tudo isso? Há quem proponha uma espécie de novo iluminismo, um movimento de regresso a uma suposta era da verdade. De minha parte, digo a vocês, não considero que a coisa seja bem por aí. De todo modo, esse já é assunto para um outro bate-papo nosso. Se você gostou, compartilhe, ative as notificações no sininho para você estar sempre por dentro dos conteúdos aqui da TV Grabois. A gente se vê no próximo Cultura e Movimento.